Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje um dia especial, Coritiba, campeão brasileiro da Série B, foi até Manaus e garantiu o resultado que precisava. Jogava até por um empate, mas foi lá e venceu o Amazonas. Um jogo um pouquinho mais complicado do que eu imaginava, mas mais para frente a gente fala um pouco sobre como foi a partida. Antes falar um pouco como foi a campanha do Coxa, essa última rodada da Série B que teve algumas surpresas, né? O Remo, que considerava tinha menos chance de subir, acabou passando por cima dos outros e conquistou acesso. Então vamos ao que aconteceu nesse domingo de futebol. Coxa venceu o Amazonas fora de casa por 2-1 e conquistou a Série B pela terceira vez em sua história. Já tinha vencido ali em 2007, 2010, agora em 2025. Terceiro título do Coxa, também tem o mais importante de todos, que é a Série A de 1985. E depois do vacilo da semana passada, hoje a equipe não deu oportunidade para acontecer algo que seria bem desagradável se tivesse perdido esse título, mas os jogadores fizeram a parte deles. No jogo, o Coxa abriu o placar com o Sebastião Gomes, Yuri Castilho fez 2-0, o Amazonas descontou ali no começo do segundo tempo, e aí o Mozart estacionou o ônibus e garantiu a vitória, o título e a festa dos jogadores. Ali, depois do jogo, a gente estava acompanhando, comemoraram bastante, estão certos. Quando você é campeão tem que comemorar mesmo, faz parte. Vamos dar aqui, antes de falar propriamente do jogo, dar uma olhada o que foi essa Série B, o que foi o Coritiba nesse campeonato. Série B encerrou com Coxa campeão, 68 pontos, Atlético Paranaense 65, Chapecoense terceiro lugar 62 e o Remo garantiu a última vaga para a Série A. O Remo, se eu não me engano, se não estiver falando o número errado, fazia 31 anos que o Remo não jogava a Série A e conseguiu acesso, um jogo bastante sofrido, uma festa muito grande da torcida lá em Belém. Merecido, né? Um time ali com o Guto tem uma participação importante aqui no Coxa, a gente conhece o trabalho dele, foi muito importante ali no Campeonato Brasileiro 2022 para salvar o time ali naquela reta final. Então parabéns ao Remo, ao Guto, que conquistaram esse acesso. Criciúma tropeçou, eu falei ontem no vídeo, é, comentei ontem, fizemos uma análise dessa última rodada, eu falei que o Criciúma tinha chance de tropeçar, era um jogo difícil, aconteceu e ficou fora da primeira divisão. E o Goiás era o confronto direto ali, até saiu na frente do Remo, mas tomou a virada. Então, bons representantes, né? Coxa, a gente sempre quer que esteja na Série A. Atlético, a gente não gostaria que subisse, mas é o nosso rival. Vamos ter dois Atletibas no ano que vem, por esse lado é interessante. A Chape é um time que sofreu muito depois de tudo que aconteceu, né? Agora era um time muito estável, e agora é um time que às vezes cai, sobe, não tem. Muito difícil também se recuperar de tudo que passou. O Remo voltando depois de mais de 3 décadas. O Criciúma começou muito mal, teve ali a chegada do Eduardo Batista, o time deu uma reagida, mas nesse final estava derrapando, perdendo oportunidades, até os jogos que ganhava eram jogos assim complicados, que arrancava a vitória assim com muito custo. E o Goiás passou boa parte do campeonato na liderança ou disputando a liderança com o Coxa. E assim uma queda absurda de rendimento do Goiás. Ali nas últimas 5 rodadas até chegou a ganhar 3 jogos, mas aí o segundo turno uma campanha terrível, terrível do Goiás. É, era era para subir ali, brigar pelo título até o final com o Coxa. Né? O Novo Horizontino, terceiro ano que bate na trave. E então, esses os 4 que subiram. E no rebaixamento, o Paysandu já estava rebaixado. Teve como grande feito a goleada que aplicaram na gente. Fora isso, uma campanha terrível, um time muito fraco, muito fraco. Volta Redonda também já estava rebaixado. Amazonas já estava rebaixado. E hoje sobrou para a Ferroviária. Ferroviária, o último time rebaixado. Escaparam ali nessa última rodada Botafogo e Atletique. Dá uma
uma olhadinha só nos confirmar os resultados. Classificação, o Google dando parabéns pro Coxa pelo título. Vamos ver as partidas de hoje, algumas eu já falei, né? Os jogos ali do rebaixamento, o Botafogo empatou com o Avaí, foi suficiente. A Ferroviária perdeu para o Operário e o Atlético venceu o Paysandu de virada. Então esses foram os últimos jogos da Série B dos times lá de baixo. Finalmente acabou a Série B, né? Agora já em comecinho de janeiro já temos o Paranaense ali para voltar a acompanhar futebol. E ali no último fim de semana do primeiro mês do ano teremos o Campeonato Brasileiro de volta. Esperamos que a partir de amanhã a gente comece a ver muita movimentação de saída de jogadores, começar as especulações de verdade, contratações. Tem que ser rápido, não dá para esperar muito. Precisa acertar. Como eu falei, não vai ter tempo para entrosar time, para contratar muito jogador e que esses jogadores demorem para entrar no ritmo da equipe, então tem que acertar muito, ser muito, muito certeiro nessas contratações. Então vamos lá, olhar o Coritiba. Coritiba campeão com 68 pontos, melhor defesa do campeonato, hoje tomou um golzinho, mas são números assim espetaculares do Coxa, né? 23 gols sofridos em 38 jogos, aproveitamento defensivo assim espetacular. Aqui os últimos jogos do Coxa refletem muito a regularidade do Coxa durante a competição, né? Os últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2. E eu estava aqui dando uma pesquisada antes de começar o vídeo para mostrar a regularidade do Coxa durante toda a competição. Foram 2 vezes que o Coxa teve as piores sequências sem vitória. Foram 2 sequências de 3 jogos. A primeira foi aquela que iniciou contra o Paysandu, 5-2. Depois empatou com o Atlético fora, 1-1, e empatou com o Amazonas em casa. Os 3 últimos jogos do primeiro turno, né? E depois teve uma segunda sequência de 3 jogos sem vitória, que começou no 0-0 com o Goiás em casa. Ali o Goiás ainda disputando a liderança com a gente. Depois perdeu para o América, o jogo lá no Independência. Um jogo que fez um ótimo primeiro tempo. Tem uma dificuldade muito grande de fazer gol, não conseguiu fazer gol. Teve o pênalti que não deram no Jaci no último lance do jogo, mas perdemos aquele jogo. E a derrota para o Criciúma por 2-0 no Couto foi o fim dessa sequência de 3 jogos sem vitória. Depois veio o jogo com o Avaí lá em Florianópolis, vitória por 2-0. Inclusive tem um vídeo falando dos 5 principais jogos do Coxa nessa Série B, e eu coloco o jogo contra o Avaí como o jogo mais importante do Coxa na campanha, que foi justamente ali após o pior momento, você conseguir aquela vitória, assim, se empata ou perde para o Avaí, ele podia complicar bastante a campanha, a confiança, o time não estava jogando bem, o jogo com o Criciúma foi um dos piores jogos, assim, o time não conseguiu demonstrar futebol, então aquele jogo com o Avaí foi muito importante para esse acesso. Vamos olhar algumas estatísticas dos nossos atletas. Primeiro aqui as médias do SofaScore. O SofaScore é um referencial, né? Não quer dizer necessariamente os jogadores que estão lá em cima são os mais importantes. O site tem os critérios dele para fazer as notas, né? Mas por coincidência, Josué, que acredito que tenha sido o melhor jogador da Série B, foi o jogador com nota mais alta ali no SofaScore, 7,48. Pedro Morisco, 7,28. O Morisco teve uma nota 10 contra o CRB, se não me engano 9,8 contra o América, que foi o jogo que ele voltou de lesão. Então isso jogou lá para cima a média dele, né? Nos jogos, como eu já falei em alguns vídeos, a defesa do Curitiba melhorou tanto ali do meio para o final, que ele passou a ser menos exigido. Isso é muito bom, né? Terceiro lugar, Lucas Ronier, nas notas do SofaScore. Jaci, o quarto colocado, melhor contratação do Coritiba no ano. O Maicon, o quinto colocado, e o Alex Silva, o sexto, são os únicos com nota média acima de 7. O Zeca, o sétimo. Sebas, o oitavo. O Alisson, o nono. E Bruno Melo, o 10º lugar. Aqui tem algo que mostra muito o que foi o Coritiba nessa Série B. Dos 10 primeiros colocados, em média de nota, o único que joga na frente é o Ronier. O resto é tudo goleiro, zagueiro, lateral ou volante.
Então isso mostra muito o que foi o Coxa nessa Série B, um time essencialmente de defesa. Dá uma olhadinha aqui nos nossos artilheiros. Josué foi a melhor média e foi o nosso artilheiro com 6 gols. Coutinho 5, Ronier 4, Castilho 4, Castilho fez um hoje, De La Torre 4. Daí, mas é uma artilharia muito baixa, né? É um time que marca muito pouco gol no total, então a tendência também é que os artilheiros tenham muito pouco gol e o nosso artilheiro é um meio campista que jogou a maior parte do campeonato muito longe da área adversária, como eu já falei em vídeos anteriores, vinha buscar a bola no pé do zagueiro, então isso mostra muito o que foi o Coxa e o que precisa para o ano que vem. Assistências, mais uma vez Josué em primeiro lugar, onde está aqui as assistências. Alex Silva 3, Castilho 3, Depena 2. O Castilho aqui ele aparece com 3 gols, duas. Vamos ver as participações, que daí eu falo que vai aparecer os dois, né? Josué 11 participações no gol, quarto item que a gente está vendo, o Josué é o líder nos 4. Gustavo Coutinho 7, o Castilho a 7, ele chegou depois, não gosto do futebol dele, não gostaria que ele ficasse para o ano que vem, mas ele começou a apresentar um pouquinho de reação assim nos números, né? No futebol não me convenceu, não me convenceu muito não. Lucas Ronier 5 participações, De La Torre 5 participações, centroavante com 5 participações em gol no campeonato é dureza, né? Vamos ver gols de pênalti, gols de falta. Frequência de gols, mais um dado interessante. O que menos precisou tempo para fazer gol é o De La Torre, com 309 minutos para fazer um. É assustador, assim. Né? Apesar do clima ser bom por causa do acesso, são números que preocupam e muito. Já subimos, já somos campeões, mas daqui 2 meses a gente está jogando uma Série A do Campeonato Brasileiro. O Lucas Ronier lidera em finalizações por jogo, Coutinho em segundo, Josué em terceiro, poucas finalizações também. Finalizações por jogo, finalizações no gol agora, 0,8. O Ronier é o primeiro, o Josué é o segundo. Grandes chances perdidas, aí nossos atacantes aí eles vão se destacar. De La Torre 5, Cleison 4. O Cleison, hein? 4 chances importantes. Eu lembro uma chance contra o Cuiabá, que ele cruzaram da esquerda, ele perdeu o gol, né? Chapou para fora. Vamos ver se tem mais alguma estatística interessante. Grandes chances criadas. Josué volta ao primeiro lugar, 11. E olha a diferença dele para o segundo colocado. Segundo colocado, o Sebas com 4 chances, Castilho 4 e Cleison 4. Sete chances, grandes chances de diferença para o segundo colocado. Né? É um time que fez pouco gol, criou muito pouco. E se não fosse a defesa, a gente não teria subido. Né? Ver se tem mais alguma estatística. Dribles certos, o Ronier é meio óbvio, né? Ele é um cara que tem muita característica do drible. O Castilho em segundo, o Alisson em terceiro, é algo bem visível no jogo dele. A característica dele é de vem o marcador, ele dá a pedalada e consegue driblar. É um jogador que eu acho que pode ser útil para o ano que vem, ali talvez como reserva, se vier alguém melhor do que ele. Desarmes por jogo, o Alisson líder. Interceptações, o Alisson líder. Cortes por jogo, uma das principais características do nosso elenco. Jaci, Maicon, evidente, né? Alex Silva, mostrando por que o Mozart gosta tanto dele. Bruno Melo, aí já tem uma queda muito grande para os próximos, né? Que são o Zeca e Felipe Machado. Mas estão ali para o nosso setor defensivo titular, né? Hoje o Mozart optou pelo Zeca na esquerda, mas em situações normais é nossa zaga titular. Acho que é isso. Cartões amarelos, 2 do Machado foi o recordista, né? Aquela expulsão muito pouco inteligente contra o Vila Nova, quase complicou o nosso jogo ali, mas conseguimos encontrar a vitória depois com o Jaci. Então esse é um pouquinho. Os números aqui mostram muita coisa, né? Mostra a importância do Josué na equipe, ele liderando quase todos os principais itens das estatísticas.
Vamos ver como vai ser. Primeiro se ele vai renovar o contrato, se ele renovar. Como eu estou bastante curioso para ver ele jogando num nível mais alto, com companheiros melhores qualificados e também contra adversários melhor qualificados, para ver como que vai ser o desempenho do Josué. E ali também o nosso. Eu vou fazer um vídeo também nos próximos dias, talvez amanhã, sobre os 5 melhores jogadores do Coxa na Série B. Eu estava pensando fazer dos 10, mas vai ser difícil ranquear 10 para dar algum destaque, então acho que eu vou baixar para 5, que fica mais justo. Né? Então essa foi as características do clube, as estatísticas, deu para ter uma noção muito boa do que foi o Coxa nessa Série B. E agora falar também um pouquinho do jogo de hoje. Abrir aqui as formações. Coxa abriu o placar aos 39 com o Sebastião Gomes. Castilho ampliou aos 44, passe do De La Torre. E o Amazonas diminuiu ele no comecinho da segunda etapa aos 50 com Luan Silva. Coxa iniciou com Morisco, Alex Silva, Maicon, Jaci, Zeca, o Alisson, Ronier, Josué, Sebas, Castilho e De La Torre. Entraram Vini, Felipe Machado, Giovanni, Felipe Guimarães e Nicolas Careca. Do jogo, o que eu achei? Eu não gostei. Eu acho difícil alguém falar que o Curitiba jogou bem. Até o gol do Sebastião Gomes, assim, o jogo chegou a ser preocupante. Porque um domínio assim do Amazonas que eu não esperava. Eu falei no vídeo de ontem, no pré-jogo, eu esperava um jogo lento, um jogo chato, porque é um time que já tinha sido rebaixado contra o líder da competição, mas o líder da competição que diminui ritmo de jogo, atrasa contra-ataque, não coloca velocidade na partida. Então eu esperava um jogo lento. De modo geral, foi um jogo lento, mas a atuação do Amazonas, assim, indo para cima do Curitiba, encontrando certa facilidade para atacar o Coxa, me assustou bastante. Até o gol do Sebastião Gomes, a gente vê aqui pelos momentos de ataque no primeiro tempo. Aqui deve ter sido quando tem o último ataque do Amazonas, que aparece aqui, é o último momento de ataque. A bola ficava só com o time da casa. Eu achei ali na entrada da área uma marcação muito frouxa. Isso aí é culpa de todos ali do setor do meio ali. O Alisson. Dá para culpar todo mundo, dá para culpar Seba, Josué, quem for que tivesse que fazer isso. Principalmente é mais o Alisson ali, mas uma facilidade muito grande em achar um jogador ali para fazer o pivô, para encostar, tabelar ali na entrada da área. Ali foram mais ou menos 30 minutos muito assustadores do Curitiba e eu cheguei a temer assim se toma um gol, o desespero que seria dos jogadores, e eu tenho dúvida se o Curitiba, se toma um gol naquele momento, teria força para reagir. Um time muito lento, não estava buscando ataque, depois começou a botar a bola no chão, começou a segurar o controle do jogo, que é uma característica do time do Moser, e aí começou a dominar um pouquinho, e a gente vê aqui nos momentos de ataque que daí foi ali mais ou menos uns 10, 15 minutos que o Curitiba dominou a partida com a posse de bola, encontrou o gol com o Sebas, uma jogada ali pela direita, e a assistência foi do Ronier, né? Só deixa eu confirmar. Isso, foi do Ronier. Daí ele conseguiu ter um controle maior do jogo. Logo em seguida, uma jogada boa do De La Torre. É surpreendente quando alguns atletas fazem coisas que a gente não está esperando. É um bom passe para o Castilho, que finalizou bem também, de esquerda, bola no ângulo. Foi para o VAR ali, bem mesma linha. O gol acabou sendo validado. Acabou o primeiro tempo, teve uma confusão no vestiário. Essa confusão até me levantou a atuação do Amazonas, a disposição que o Amazonas estava e a confusão ali no vestiário. Um time que já está rebaixado, está com essa vontade toda, para levantar a teoria da conspiração, né? Será que tinha algum agrado para o elenco do Amazonas? Vocês ganharem esse jogo, vão ter um agradinho aí, porque foi um jogo que, se o Amazonas joga assim o campeonato inteiro, não tinha sido rebaixado. Se faz ali
joga o campeonato todo como jogou os 30 primeiros minutos, mas não passava nem perto de ser rebaixado. Aí na segunda etapa, era o que dá. é, não precisa ter bola de cristal para imaginar o que ia acontecer na segunda etapa. Né? Com 2-0 no placar, o time recuou completamente, abdicou de atacar, foi sentar no resultado, só que tomou um gol logo no começo. Um lance bobo. Depois, quando eu for fazer a avaliação individual dos jogadores, vou falar um pouco mais sobre o gol. Mas um lance bobo ali tomou o gol e um gol de vantagem. Um time que não atacava mais. E aqui a gente pode ver nos lances de ataque. Coxa tem ali, bem no comecinho tem uma bola, depois não tem mais nenhuma indicação de ataque do Curitiba. O Curitiba até foi para o ataque, mas não chegou a ser computado nenhum. É, como eu falei aqui, ontem o Moser estacionou o ônibus, estamos com o placar, confio na minha defesa. Foi ameaçado em alguns momentos, mas garantiu o placar, foi campeão. Hoje é dia de festa, não é dia de criticar tanto, mas tem coisas que precisam ser faladas, né? Você jogando contra um time que já está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, não podia ser um jogo assim, né? Entendo que o Coxa não tem a aptidão ofensiva, tava muito calor, deu para ver os jogadores estavam sofrendo com o calor, mas assim foi a atuação, resultado ótimo, ser campeão ótimo, mas a atuação foi bem triste, assim, bem melancólica até em certo ponto, assim, principalmente no começo ali, foi complicado. Então vamos ver os jogadores, falar um pouquinho rapidamente sobre cada um. Pedro Morisco foi acionado algumas vezes e eu achei o gol muito estranho. Quase eu consigo falar que foi falha do Morisco no gol. Do lugar que o jogador chutou ali, um goleiro do nível do Morisco tomar aquele gol não vai mudar em nada a qualidade dele, a importância dele durante o ano, mas eu achei um gol muito estranho. Durante a transmissão falaram que o comentarista falou que a impressão que ele teve é que o Morisco não estava esperando que o jogador fosse chutar aquela bola, que talvez estivesse esperando que ele fosse escorar para o meio da área e acabou chutando o mérito do atacante, né? Foi um gol bonito, mas achei estranho, assim, quase falha. Não vou dizer que foi falha, mas está no limite para chamar de falha ali. Mas também não vai mudar a trajetória dele, o que ele fez esse ano. Esperamos que ano que vem faça uma Série A maravilhosa, porque ele tem qualidade. E aí, se for o futuro dele for longe daqui, que vierem clubes para tirar ele do Coxa, que seja no final de 2026, que ele tenha uma oportunidade de jogar uma Série A inteira e vai ser um dos melhores goleiros do campeonato. Né? O potencial dele é absurdo. Depois vamos para o Alex Silva. A atuação, a defesa ali não tem muito o que falar, foram todos razoavelmente bem. O problema do Coritiba ali no primeiro tempo não era a defesa, né? Que chegava na defesa, a defesa até conseguia segurar. O problema, para mim, era a entrada da área. Alex Silva fez o futebol dele, tradicional, nada muito a acrescentar. Maicon rebatendo bola. O cenário do jogo, que foi o segundo tempo, é o cenário dos sonhos pro time do Moser, né? Bola cruzada, mas Jaci e Maicon podia ficar 3 dias tirando bola ali, porque é a principal qualidade dos dois. Jaci, mesma análise do Maicon, rebatendo bola. Ele teve algumas antecipações que eu gostei bastante, até por ele ter sido volante boa parte da carreira. Ele tem esse senso de antecipação, né? Então isso é legal. Quero mais um jogador que eu tenho muita curiosidade para ver na Série A, para ver como que ele vai desempenhar. Eu acho que vai ser um bom nível, assim. Ele tem características físicas, o fato de ele ter sido volante, ele tem uma noção técnica interessante, tem uma idade boa, tá com menos de 30 anos. Então, eu acho que pode ser uma das boas surpresas para o país, assim, que for ver o Curitiba no que vem. Zeca, não gostei. Teve uma bola ali no primeiro tempo que ele se enroscou ali no campo de ataque, o jogador adversário, ele quis fazer a falta, não conseguiu, gerou um contra-ataque perigoso. Tem um vídeo do que eu fiz dos laterais, eu até falei que o Zeca talvez ali para compor elenco possa ser útil, mas cada jogo dele me faz eu me arrepender das opiniões que eu tenho a respeito dele, que eu pus naquele vídeo. Ó. É um jogador extremamente burocrático, cria muito pouco,
tem ali, como característica compor bem a linha de defesa, assim, mas eu entendo a importância de ter um jogador que joga nas duas laterais no elenco, mas cada jogo dele em campo assim, é complicado. O Alisson está com uma nota boa ali, mas como eu falei, não, é, eu não consigo culpar diretamente, mas eu achei o setor na frente da área, como equipe, não estava funcionando, tava marcação frouxa, distante, o time tava distante um do outro, muito espaço para o Amazonas. É, como eu já falei, o calor deve prejudicar muito, dava para ver que os jogadores estavam sentindo, mas eu não gostei desse setor do meio campo. Sebastião Gomes fez o gol muito importante, saiu ali no segundo tempo. Eu ponho ele no mesmo barco do Alisson, por ele ser do meio também, um jogador de marcação, então são os que eu vou culpar por esses primeiros 30 minutos ali de apagão da equipe, né? Dá para chamar isso. Josué, a gente viu todas as estatísticas, melhor jogador do campeonato, melhor jogador do Curitiba, referência técnica, mas a minha impressão é que o gás do Josué, depois ali que ele voltou da lesão, a lesão muscular que ele teve, é que o gás dele meio que acabou, assim. E hoje já um jogador com idade avançada, num calor que tava, achei uma atuação bem discreta. Saiu ali no segundo tempo, quando o Moser viu que o time já não ia criar nada mesmo, vamos fechar aqui atrás. É, espero que agora ele vai ter um mês de férias, pré-temporada, que a gente volte a ver o Josué ali com a bateria cheia, né? Porque eu tenho muita sensação que acabou o fôlego nessa reta final de campeonato, mas isso não muda o fato que ele foi nosso melhor jogador. Lucas Ronier deu assistência, é o escape do Curitiba, o time está sendo pressionado, a bola vai nele porque ele vai segurar, ele vai driblar, ele vai sofrer falta. Eu acho o nosso jogador de linha mais talentoso, já falei isso no vídeo da análise dos atacantes. É, ele tem muito futebol, assim, é novo, e eu, assim como o Maurício, eu tenho muita curiosidade para ver ele no nível mais alto do enfrentamento. Eu acho que ele vai subir de rendimento porque a qualidade dele é absurda. É, e gostaria mais de ver, se o Curitiba contratar pontas decentes para o ano que vem, ver o Ronier cada vez indo mais para o meio, como eu já falei, para ele não ter a linha lateral limitando ele ter o campo mais aberto para ele pensar. Ele tem qualidade de passe, ele tem drible, ele tem arranque, ele finaliza bem. Então é ali se fosse fazer a minha aposta, quem vai ser o destaque do Curitiba no ano que vem, a minha aposta é Lucas Ronier. E o Morisco, ele vai ser muito exigido, né? Mas ali de linha é o Ronier. Yuri Castilho fez o gol. Fora o gol, não tem muito. O Curitiba chegou muito pouco no ataque, né? E não tem muito o que analisar. Tenho restrições absurdas com o Yuri Castilho, não me agrada. Se dependesse de mim, não ficaria para o ano que vem. Mas como a gente foi vendo ali nas estatísticas, em números ele foi melhorando nessa reta final de competição, começou a fazer gol. Ele demorou para fazer gol lá no começo, mas agora começou a fazer gol, dar assistência. Então é, é inegável que teve um crescimento, nem que seja só nas estatísticas ali. E futebol melhorou um pouquinho, mas não é nada que mude minha opinião sobre ele. De La Torre deu uma assistência, atuação. Não, ele faz muito pouco em campo, né? A assistência foi muito bonita, ele conseguiu prender a bola, dar o passe, mas teve a oportunidade dele, machucou bastante ao longo da temporada, perdeu muito tempo. No Paranaense parecia que ele seria nosso camisa 9, fez gol no estadual, então parecia que ele ia corresponder ao longo do ano, mas não atingiu o nível que a gente esperava. Ele é mais jogador que o Coutinho, assim, eu vejo uma diferença até razoável entre De La Torre e Coutinho. A gente sofreu muito por. Eu acho que se o De La Torre não se machuca tanto e joga mais, ele faria mais gols. Não seria nada muito além do que ele já fez, mas seria melhor do que o sofrimento que foi o Gustavo Coutinho ao longo de toda a temporada. O Coutinho não segura a bola, não sabe fazer tabela, faz pouco gol. É um nível abaixo. O De La Torre tecnicamente é melhor. Assim, consegue oferecer mais à equipe, mas nenhum dos dois pode ficar por ano que vem e não vão ficar, né? Pelo amor de Deus, se cogitarem alguma coisa. Por sorte, a gente venceu o jogo hoje sem gol dele, porque
vai que dá uma síndrome de Vanderlei 2019, né? Faz o gol do acesso, o gol do título, sei lá o quê, e resolve renovar por gratidão. Dessa a gente escapou. Deu uma assistência que daqui 2, 3 dias ninguém vai lembrar, e boa sorte para ele no resto da carreira. Aí no segundo tempo entraram vamos fazer por ordem de entrada. Entraram primeiro o Vini e o Felipe Machado. Ali o Moser viu, não vamos mais atacar, vamos garantir o placar, né? Eu não vou lembrar no lugar de quem que eles entraram, cara. Não aparece ou aparece aqui? Não aparece. Ah, pô, tá aqui na minha frente, enfim. O Vini entrou no lugar do Castilho, que já não oferecia nada, se é para não ter nada no ataque, pelo menos vamos defender melhor, né? Entrou o Felipe Machado e saiu o Sebas, provavelmente esgotado o Sebas, né? É o jogador que faz área a área ali, chega para fazer gol, corre muito, naquele calor desgasta. Depois entrou mais uma substituição dupla, entrou o Giovani. Ali se já tinha alguma dúvida que o Moser tinha como objetivo só defender, a hora que entra o Giovani e sai o Josué, isso tá escancarado, né? Entrou o Giovani ali para ficar na frente da área. Por incrível que pareça, eu gostei. Como eu falei, o primeiro tempo foi o que mais me desagradou a entrada da área. Então, ter um volantão ali para rebater, para tirar a bola, dar carrinho, era a circunstância do jogo. Já foi o ano inteiro esse futebol defensivo. Não vou usar a palavra ruim contra o time que foi campeão, né? Mas já foi o ano inteiro assim, um jogo a mais, um jogo a menos. Então, para ser campeão ali, que entre o Giovani e faça o que ele sabe fazer. Junto com o Giovani entrou o Felipe Guimarães. Eu fiquei meio em dúvida, ele entrou no lugar do Alisson, qual que seria a função do Felipe ali, se ele ia compor mais o meio. No final do jogo, em alguns momentos ele avançava um pouco, mas ele acabou entrando ali mais como um auxiliar de lateral. Ele tinha o Alex e tinha o Felipe Guimarães fazendo a dobra. O principal espaço que ele jogou ali, não tomamos mais gol, os resultados falam por si só, deu certo. Quero ver mais o Felipe Guimarães no ano que vem, parece ter muita bola. Tomara que ganhe oportunidade ali no Paranaense, jogue bastante e ganhe espaço para ser um lateral mais utilizado no Campeonato Brasileiro, vai estar mais experiente. Todos esses comentários valem para o João Almeida também. Espero ver que os dois conquistem mais espaço, o Mozart dê mais oportunidade para os dois. E, para finalizar, entrou o Nicolas Careca no lugar do De La Torre, ali para gastar uma substituição, para pôr um jogador para brigar mais. Mas o Nicolas Careca é o que a gente sabe, né? Tecnicamente não vai entregar muito pouco ou quase nada. Não tenho que sair dali. Eu fiz quem tiver mais uma vez falando de vídeos anteriores, fiz uma análise do Nicolas. Foi um jogador que ninguém entendeu a contratação porque veio, mas era o que tinha no banco, né? E vamos ver quem mais que ele poderia colocar ali no final do jogo. Não ia tirar um atacante e botar mais um Bruno Melo, um Moledo. Não vai botar o Cleison que não ia segurar bola nenhuma. O Cleison franzino vai segurar na situação de jogo ali. Era o correto botar um jogador forte para tentar segurar a bola. Teve um escanteio ali que o Careca ali faltar já no final do jogo, ficar tentando prender a bola para gastar o tempo. No fim deu certo. O futebol de resultados do Curitiba mais uma vez funcionou. Somos os campeões da Série B. Então fizemos aqui análise de jogador. Só falando o Moser fez o que ele fez o campeonato inteiro, um time, principalmente depois que estava com a vantagem no placar, fez uma linha defensiva forte ali para segurar o placar e conseguiu. É muito difícil contestar o Moser. Né? O Moser, qualquer coisa que você falar, ele vai estar aqui, ó. Aqui está o resultado. Não gosto de futebol, acho ruim, ó. Tá aqui o resultado. Subimos, somos campeões, melhor defesa e o ataque a gente vai melhorar. É isso que ele vai falar. Provavelmente agora não vi a coletiva que está acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo que eu estou gravando o vídeo aqui. Mas só para finalizar, feliz, é bom ser campeão. Como eu já falei, espero que não tenhamos essa oportunidade de volta, porque se a gente tiver a oportunidade de ser campeão da Série B de volta é porque a gente caiu. Né? Então esperamos que isso não aconteça mais, que a Tricorp mostre que veio, que esse título tem que ser comemorado, os jogadores têm que comemorar, eles fizeram a parte deles. Quanto a Tricorp, ela só está colocando o Curitiba de volta no lugar onde ela pegou. Ela pegou o Curitiba na Série A, ela pegou o Curitiba no segundo ano de Série A consecutivo, fez um trabalho ridículo ali no primeiro ano.
um time pavoroso que montou. Mal, time, dizem que não tiveram participação na contratação do Antônio Oliveira, mas eu não acredito. E esse cara destruiu ali tudo, um técnico horroroso, a carreira dele depois mostra isso, né? Mas enfim, a Tricorp pegou o Coritiba na Série A, rebaixou, manteve o Coritiba na Série B no primeiro ano ali de segunda divisão e agora está só devolvendo. Parabéns ao Mozart, parabéns aos atletas. A Tricorp fez o mínimo. Agora nós vamos ver o trabalho de vocês de verdade. Se é que eles vão continuar no que vem, tem muito boato que a SAF pode ser vendida, o Independente Del Valle, o grupo Del Valle está interessado. Eu acho que seria uma ótima, um grupo que entende de futebol, que tem trabalho consolidado lá no Equador, transformou a seleção equatoriana. Hoje a base são jogadores revelados lá, então tem uma capacidade de formação de atletas muito boa. Imagina isso no Brasil, né, com a quantidade de revelações que o Brasil tem de talento, como que seria esse trabalho deles. Vamos ver se avança essa negociação. Eu acho que seria uma ótima. E se for acontecer, que aconteça rápido, para não ter a troca, porque é muito ruim, por mais que a gente não simpatize tanto com a Tricorp, mas eles já estão ambientados ali. E essa transição de um dono para outro pode ser muito traumática. Espero que se isso for acontecer, aconteça muito rápido ali no começo do ano. Mas se acontecer, eu acho que vai ser muito bom. Tá? Então, esse foi o nosso resumo da campanha do Coritiba, a análise do jogo de hoje. Agora, nos próximos dias, até começar o campeonato estadual, vão ser vídeos aqui muito de especulação, de saída de jogador, fazer também algumas lembranças da Série B. Como eu já falei, vou fazer um vídeo sobre os principais jogadores. Vamos ver se encontro outros assuntos também para relembrar essa campanha do Coritiba. Não encantou ninguém, mas foi muito eficiente. É de bater palmas mesmo pro setor defensivo que o Moza armou. E vamos ver na Série A. Eu estou muito curioso para ver alguns jogadores que eu falei aqui. Estou curioso para ver o desempenho do Morisco numa Série A. Eu quero ver o Ronier ali com um jogo contra zagueiros melhores, mas também com companheiros mais qualificados, como que ele vai desempenhar. O que essa diretoria vai contratar, qual vai ser o perfil, se vão repetir ali 2023 com medalhão, com investimento alto. Eu acho que precisa, tem algumas posições que vai ter que gastar dinheiro. Você não pode ir para uma Série A com um centroavante meia boca, uma aposta. Eu tenho alguns nomes que eu gostaria de falar, que eu gostaria que o Curitiba contratasse ali para centroavante. São caros, são nomes muito caros, mas tem que abrir o bolso. Já gastou uma fortuna para contratar Gessé Rodrigues, dizem que é o maior salário da história do Curitiba, carece de fontes, mas é o que a gente ouve por aí. Pagou uma fortuna em Samares, que já estava pensando em se aposentar, tiraram ele da aposentadoria para passar vexame aqui. Trouxeram o Slimani também por um caminhão de dinheiro. O Slimani, desses três, foi o que mais correspondeu ali, mas também acabou a Série A, nunca mais pisou em Curitiba, foi um abraço. Então, a Tricorp gastou muito dinheiro. Espero que nesse ano, para determinadas posições, abra o bolso mesmo, porque precisa. Tem que ter um centroavante cascudo, não pode ser aposta, não pode ser jogador de destaque de Série B, não pode ser jogador que foi rebaixado na Série A. Tem que olhar quem não está sendo tão aproveitado nos grandes times e tem um jogador bom, centroavante que você vai gastar muito, mas vai te entregar. Espero que seja isso que eles façam para o ano que vem, que reforcem as pontas muito bem, que tragam um bom zagueiro ali para fazer companhia para o Jaci, o Maicon, que espero que continue e se desempenhar que seja titular, mas eu acho que vai ter muita dificuldade, mas para o elenco eu acho que vai ser interessante. Então, que invistam certo, que as posições que a gente precisa estão muito claras. Tá? Tem que trazer ele praticamente 3, 4 pontas, 2 centroavantes, um zagueiro, tem que trazer lateral, tem que trazer um volante, um primeiro volante. Então, vamos aguardar agora os próximos dias, começa esse mercado de transferências, muita especulação, muita jogada de empresário, e a gente vai acompanhar tudo por aqui. Tá bom, gente? Todo mundo aproveite, ser campeão é bom, é um campeonato que a gente não gostaria de jogar, mas somos os campeões, isso tem muito valor. Primeiro time tricampeão da Série B, como eu falei, espero que não joguemos mais nenhuma vez essa competição, mas se estamos lá
quando você joga uma competição, você tem que lutar para ser campeão, e fomos campeões. Domingão, comemorar, e a partir de amanhã começar a pensar de verdade em 2026. Tá bom, gente? Valeu, terminamos aqui nosso pós-jogo, o jogo do título. Então até a próxima. Valeu!